Oi, meu nome é Martina Werner Zibert, sou do primeiro B e vou falar dos assuntos a seguir. Vamos falar de peneiração. Peneiração é a separação de sólidos menores de sólidos maiores. Sobre o exemplo de peneiração, eu iria usar açúcar e uma peneira. Então, eu pego o açúcar e boto na peneira. E bato bem rápido. Você pode ver que os pedaços menores foram e os pedaços maiores ficaram. Isso que é peneiração. Fusão fracionada. Fusão fracionada nada mais é do que a separação de dois sólidos, com um ponto de fusão muito diferente um do outro. No exemplo de fusão fracionada, eu iria usar brita e vela, ou melhor, parafina. Pego uma panela e encho de água, boto no fogo e pego um recipiente e boto em cima. Corte a vela em pedaços menores para o processo acontecer mais rápido. Despeje a brita. Meu processo demorou entre 30 minutos no fogo baixo. Aqui você pode ver que a parafina derreteu, mas a brita continuou a mesma. Despeje a parafina em um recipiente mais aconselhável de vidro. Agora você pode ver que a vela vai ir e a brita vai ficar, por causa que a vela está líquida e a brita ainda está sólida. Nesse gráfico de aquecimento podemos ver o sólido, o líquido e o vapor, que se transformam através da temperatura. Na parafina e na pedra ficou a pedra sólida e a parafina líquida. O ponto de fusão da parafina é bem menor do que o ponto de fusão da pedra, então ela derrete com mais facilidade. Vamos falar de destilação fracionada. A destilação fracionada é um dos métodos mais usados de separação de misturas homogêneas, que são líquido com líquido ou líquido com sólido. Um exemplo mais utilizado da destilação fracionada é o da água e da acetona, que aquecendo a água e a acetona junto, a acetona vai evaporar e a água vai ficar. Destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono.
O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus.